Testemunhos, Deus prometeu e fez. Primeira parte. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34, versículo 8. O Eterno, o Criador Todo-Poderoso é infalível em suas promessas. Ele fala e tudo cumpre conforme a sua santa vontade. É independente da vontade humana ou religiosa. Há estes que não estão escravizados pelos sistemas religiosos, embora estejam congregando com o fim de cultuar em comunhão com os irmãos a Deus. Há outros que são escravos dos sistemas religiosos. O Senhor Jesus os querem libertar para que sejam verdadeiramente livres. Antes de relatar os testemunhos que o Senhor Jesus fez pela minha pessoa, vou relatar um sonho muito importante que tive na década de 90. Há vários anos, em uma determinada noite, eu tive o seguinte sonho e por vários anos fiquei sem saber o seu significado. Neste sonho fui a Roma e fiquei hospedado na casa de uma família conhecida a qual não tenho lembranças dos nomes e muito menos da fisionomia. Nas igrejas romanas o luxo era indescritível. Alguém que me acompanhava pediu que eu desse permissão para que ela fizesse uma oração em meu favor. Ajoelhávamos, e ao término da oração, ao eu abrir os olhos, nós estávamos de joelhos em frente de um ídolo. Eu justificava para várias pessoas presentes e conhecidas que não havia nada de errado em eu ter me ajoelhado em frente de um ídolo com o objetivo único de agradar a pessoa que estava comigo. Por causa da justificativa que apresentei, alguém me acusava de que eu havia murmurado, porque eu não era um dos deles. Eu saía da Igreja Católica e como turista ficava admirando a beleza, a suntuosidade e o luxo dos templos. Ao mesmo tempo ficava angustiado por não ter em mãos uma máquina fotográfica para fazer os registros. Ao dirigir-me a um setor da cidade por onde passava um rio, eu descia uma grande escada de concreto dirigindo-me a um templo na beira do rio. No trajeto, deparava-me com cristais lindos e de várias cores. Ao tentar pegar alguns, um policial deteve-me e conduziu-me a uma sala da referida igreja. Nesta sala eu era julgado por duas pessoas. A minha família tinha permissão para deixar o local e eu ficaria detido pelo crime de tentar apanhar alguns cristais para levar comigo. Só havia uma forma pela qual eu poderia ser absolvido de tal crime, se eu comprasse algumas relíquias romanas. Não tenho lembrança se comprei ou não. Ao acordar fiquei impressionado com este sonho e o escrevi para não correr o risco de esquecê-lo. Testemunho parte 1. Eu trabalhei em um garimpo no estado do Pará. No período semanal nós folgávamos apenas meio-dia, sendo de meio-dia ao dia seguinte de segunda-feira. Num determinado dia eu estava dentro do barranco, sendo meu serviço de catarino. Na posição em que me encontrava e ao mesmo tempo a distância que correspondia até a balsa de despesca, era impossível eu sair e ir até a balsa em questões de segundos. Meu ex-cunhado estava cortando uma barreira com um jato de água. Quando ouço um grito, nada vi. Quando eu percebi o que estava acontecendo, eu estava em cima da balsa me segurando na mangueira da bomba, e ainda deu tempo de ver a barreira caindo e sentir o vento causado pela queda da mesma. Era impossível eu ter feito o percurso e escapar da morte certeira pela distância que eu me encontrava. Caso eu tivesse ficado no local exato da queda da barreira, eu teria sido esmagado com o peso e a violência da queda de milhares de toneladas de barro, e para ser escavado o local para a retirada de meu corpo teria levado horas. Tenho certeza que o Eterno enviou um anjo para me salvar da morte certa. Isto mostra Deus intervindo em minha vida. Graças ao Senhor, Deus vela por mim. Testemunho parte 2. Faz alguns anos eu morei na Vila Cafeteira, bairro de Imperatriz. Certa noite eu acordei para urinar. Aconteceu algo bem estranho. Quando me levantei,
Acendi uma lâmpada que ficava no meio do quarto e fiz minha necessidade. Depois voltei para desligar a lâmpada e, ao desligar o interruptor, eu senti um frio muito intenso e os cabelos de meu corpo começaram a ficar arrepiado. Subi na cama e isto ficou mais intenso e comecei a ficar apavorado e a sentir uma presença estranha no quarto. Logo conheci que tratava de algo sobrenatural. Não vi, mas tive a plena certeza que um demônio estava ali e que queria tomar posse de meu corpo para me tornar um possesso. Quando senti isso, ajoelhei-me na cama e orei. Mas aquilo ia tornando mais intenso e eu estava apavorado porque a presença do ser me transmitia grande medo. Desci da cama e acendi novamente a lâmpada. Peguei a Bíblia e com voz audível, embora bem baixinho eu lesse enquanto permanecia ajoelhado. Isto durou muito tempo. Não tenho como saber o tempo exato. O Espírito Santo manuseava minhas mãos e eu abria somente em textos mais significativos e poderosos. Depois de um longo tempo nesta agonia, lendo e clamando ao Eterno em nome do Senhor Jesus, de repente eu senti um calor tão intenso tomar posse de meu corpo que fiquei com muito calor e o frio desapareceu bem como o pavor que eu estava sentindo, e uma paz muito grande encheu meu ser. Agradeci a Deus e fui dormir. Deus vela por mim. Autor: Eurias Rodrigues Carneiro. Continua.